Graças a paz, irmãos. Vou deixar salvo esse vídeo aqui. Um assunto que já deveriam ser, os irmãos já deveriam ser mestres, né? Todavia, muitas opiniões diferentes têm surgido e eu sinto às vezes como Paulo, né? Eu temo que como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, alguns tenham seus sentidos corrompidos pela pela serpente, né? Pelo diabo, né? Então, vamos ver 2 Coríntios, capítulo 3, 11, verso 3. Paulo vai. Vamos ler o contexto todo, né? Desde o primeiro versículo. Paulo está falando aos Coríntios sobre os falsos apóstolos, desde o capítulo 10. Né? Está falando sobre a incredulidade. E lá no capítulo 12, que é um capítulo depois desse, o apóstolo Paulo é, ele vai falar do seu espinho na carne, né? Pelas grandes revelações que ele teve para que ele não se exaltasse. E então, meus irmãos, antes dele falar isso, você tem que entender que ele está falando dos falsos irmãos ali no espinho na carne, porque é tudo que ele fala desde o capítulo 10, na verdade, desde o problema com a igreja de Corinto. Se você ler as duas cartas, é que ela tolerava os falsos apóstolos. Eles vinham e eles, além dela tolerar os falsos apóstolos e os ensinos errados deles, os falsos apóstolos eles extorquiam a igreja, tiravam dinheiro da igreja de Corinto. E você pode ver que essa é uma marca de um falso mestre, sempre querer dinheiro, né? O falso mestre ele não está interessado com a verdade, nem com as ovelhas, nem com Jesus, né? Ele está interessado ou no dinheiro ou em alguma glória que humana, né, que o evangelho pode proporcionar. Por exemplo, uma honra dos homens, né, ou, como eu já disse, dinheiro. E se você ler a primeira epístola e a segunda de Timóteo, você vai ver também que o falso mestre e o falso profeta, aqueles homens que vivem ensinando e as mulheres que vivem ouvindo eles e nunca aprendendo, eles são. Vou abrir lá em 1 Timóteo. É, nunca chegando ao conhecimento da verdade, né? Essas mulheres, né? Ele vai falar sobre esses homens. Ele vai falar sobre esses homens. Então, as características dos falsos mestres, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. No versículo, vamos ler, dos falsos mestres, né? Ele vai falar sobre o problema dos últimos tempos, né? Sabe-se disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos. O que é ganância? Ganância é que a pessoa quer dinheiro, né? Arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, é, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É, com aparência de piedade, todavia negando o real poder dela, afasta-te, portanto, desses também. Aí ele vai falar agora as características desses homens, porque são pessoas. Preste atenção. Então ele citou ali as características desses homens e agora ele vai enfatizar algo sobre esses homens que ele falou. Nunca é enfatizado isso, quase nunca nas pregações, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos, né?
eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, né? E a semelhança de Janes e Jambres. Quem é Janes e Jambres? Falsos mestres. Então, falsos profetas. Janes e Jambres são aqueles magos, ele vai falar aqui, que resistiram a Moisés, né? Quando Moisés foi lá e fez um sinal, fez a serpente, o cajado se tornar em serpente. Janes e Jambres, que eram falsos profetas, que eram, na verdade, magos, né? Do Egito, fizeram o mesmo, né? Então você vê, eles imitam a palavra de Deus, eles imitam a verdade, mas eles não têm piedade nenhuma, eles não têm vida, eles não têm realidade de Deus. E no interesse desses aqui, por exemplo, ele está falando desde o versículo 6, eles se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais deixam levar por toda espécie de desejo. Então, Paulo está dizendo que uma característica do falso profeta também é a promiscuidade. Ele quer pregar a palavra de Deus. Isso é uma obra da carne, né? Para ser visto pelas mulheres e ser desejado por elas. E usar o evangelho, isso é podre demais, mas usar o evangelho como um meio para isso. Deus, Deus do céu, é tão terrível isso. Então essa é uma característica. Então o falso profeta, o falso mestre, ele sempre tem um interesse, né, que está além do perdão dos pecados, né, que está além de pregar o evangelho. Ele não quer pregar a verdade. Ele tem um interesse. Esses aqui, eles têm interesse de conquistar essas mulheres e levar elas para a cama. E ele está dizendo aqui, e a semelhança de Janes e Jambres que se colocam contra Moisés, está em 2 Timóteo, capítulo 13. Esses homens se opõem à verdade. Se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Reprovados na fé, né? Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez lhes é própria, se manifestará claramente a todos. Então, foi exibida, depois quando chegou na quinta praga, a fraqueza dos magos do faraó, né? Então, no momento das pragas, a fraqueza do falso mestre é exposta. Por que ele está pregando o evangelho? Qual o motivo? Quem colocou ele ali? Né? Ele não vai resistir. E o falso mestre, ele tem sempre o desejo e o interesse. Esses aqui, por exemplo, de 2 Timóteo, eles têm interesse de serem vistos e de entrar na casa das mulheres, né? Você vê isso. Depois você tem 1 Pedro, no capítulo 2 Pedro, no capítulo 2. Eu estou fazendo essa introdução para a gente falar sobre a justificação pela fé, mas decidi fazer essa introdução e tá tomando esse rumo, e depois eu volto a falar sobre a justificação pela fé, não tem problema. É muito importante falar sobre isso, para você poder detectar um falso profeta e um falso mestre, né? Então, vamos lá em 2 Pedro, no capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, vai falar também dos falsos profetas. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então agora olha só. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença, e a sua perdição não dormita. O que esses falsos mestres aqui, qual é o interesse desses? Diferente dos de 2 Timóteo, o interesse desses aqui é o dinheiro. Então, você tem um falso mestre sempre se interessando por algo, e não pela verdade, não pregar a verdade, não por Cristo, não por um comissionamento de Deus. Né? Paulo diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado de Deus, né, para ser apóstolo. Quem me chamou? Quem me instituiu? Quem me colocou aqui? Foi Deus? Ou foi um homem? Ou foi meu interesse?
Não, Paulo tinha um conhecimento, foi Deus chamado para ser apóstolo, da parte de Deus e não dos homens. Da parte de Deus e não dos homens. E é tremenda a história, a gente conhece a história de Paulo. Então aqui em 2 Pedro, eles por avareza fazem negócio do povo de Deus. Eles são falsos mestres, assim como ali em 2 Timóteo capítulo 3. Sempre existe um interesse. Vamos continuar ali, e ele vai continuar falando. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, trazendo dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia-se todos os dias suas almas justas, por isso vinha e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim também o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus sabe livrar os piedosos. Olha que tremendo. Deus sabe livrar os piedosos. Em outro texto, 2 Timóteo, no capítulo 2, Paulo vai dizer que Deus conhece o seu povo. Claro que o piedoso ele sabe que a justiça dele não vem dele, mas é importante porque essa pessoa é piedosa, ela tem uma piedade. Essa piedade é fruto da regeneração, do Espírito de Deus, da palavra de Deus. É algo que o Espírito Santo faz na pessoa. É tremendo demais. Vamos continuar lendo aqui. O Senhor sabe livrar os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia, desprezam autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante de Deus. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Receberão o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério. De novo, eles têm ganância, mas de novo a marca do falso mestre é ter um olhar cobiçoso, olhos cheios de adultério. Ele está ali porque ele quer um cargo, ele quer ser visto, ele quer ter fama. E essa fama por quê? Você acha que não existe essa promiscuidade, essa podridão dentro da casa de Deus? Claro que a casa de Deus somos nós, mas existem pessoas que estão lá porque querem receber aplausos de homens e mulheres, e querem mulheres. Olha que coisa nojenta. Eles têm os olhos cheios de adultério e não cessam de pecar, engodando as almas inconstantes. A mesma coisa que Paulo disse ali em 1 Timóteo, quando a gente estava falando sobre isso. Eu vou falar sobre justificação pela fé, mas é importante falar sobre os falsos mestres. Engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado da avareza. Filhos de maldição. Filhos de maldição. Avareza a gente sabe que é amor ao dinheiro. Então, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ou seja, existia um prêmio para quem era injusto. O diabo, na figura de Balaque, o rei dos Moabitas, ofereceu para Balaão dinheiro para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E todas as vezes que Balaão ia, né, Deus, a gente conhece a história, a jumenta, Deus toma a boca da jumenta, abre a boca dela e ela repreende ele. Mas a Balaão vai, Deus diz, vai, mas só vai falar o que eu disser. E Balaão, em vez de amaldiçoar o povo de Deus, abençoa. E a Bíblia diz que até o Espírito Santo desce sobre Balaão. Isso é tremendo demais, porque... E ele abençoa e até profetiza sobre o Messias, lá em Números 23. E depois que ele desce, ele ensina Balaque como fazer o povo de Israel pecar, para que Deus se desagradasse deles. Esses são filhos do diabo. Porque ele sabia que Deus não iria tirar a maldição de Israel, mas ele sabe que Deus odeia o pecado. Então, né, esses falsos mestres, eles têm essas características, né?
essas características de fazer, de induzir irmãs novas convertidas a pecar, de induzir irmãos, às vezes, né, a pecar. Usa a palavra de Deus para isso, né? Isso é nojento demais. Vamos lá. Tendo os olhos cheios de adultério, fez de maldição, o qual deixando, tá, amou o prêmio da justiça. 16. Mas teve repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento. Olha só, fontes sem água. Não há água, não há vida neles. Eles são fontes, mas não têm vida. Nuvens levadas pela força do vento. Qualquer vento de doutrina ou suspiro do demônio arrasta essas pessoas para lá e para cá. Para os quais estão a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, com dissoluções daqueles que se estavam afastando dos que andavam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, faça escravo também. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Desse modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. Então a palavra é forte aqui. Essas pessoas nunca foram regeneradas a estar ali, mas é uma exortação forte. Pessoas que vivem na concupiscência da carne e elas pregam ou por dinheiro, ou por status, ou por alguma coisa, não por amor à verdade, por amor à justiça. Tremendo. Então, mas voltando lá, e o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, eu vou explicar. Agora a gente volta para o texto inicial que eu estava lendo. 2 Coríntios capítulo 11. Paulo então: quisera eu que me suportasses ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais pacientes comigo, pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e zelo que vem de Deus, pois vos consagrei em casamento ao único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Entretanto, tenho medo de que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Se afaste, né, da pura e sincera devoção a Cristo. Porque se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro espírito, que não é um espírito que creio, tendes recebido, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Ele vai continuar aqui. Contudo, não me julgo nada inferior a esses eminentes apóstolos. Pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, em conhecimento, eu nada fui inferior. Não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Então, será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar, pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus? Paulo está dizendo. Não cobrei nada. Então esse foi meu erro. Devia ter cobrado de vocês, que nem esses falsos apóstolos. Para vos servir, despojei de outras igrejas e seus recursos, recebendo delas sustento financeiro. Mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vocês, e assim continuarei a caminhar. Assim eu vou continuar caminhando. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região da Caia poderá privar-me dessa glória.
Por quê? Será que porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que vos amo. Deus sabe que vos amo. Oh Deus. O que faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados a nós nas obras que se orgulham. Portanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Aí ele vai continuar. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, porquanto não é de surpresa alguma que seus serviçais finjam ser servos da justiça. O fim dessas pessoas está de acordo com o que suas ações merecem. Fracos na carne, fortes em Cristo. Agora ele vai falar sobre isso, né? Enfim, portanto, é isso aí. Acabou o ponto. Mas onde eu quero chegar aqui? Paulo, então, ele tinha um temor que a igreja de Corinto, né, ela viesse a se afastar da pureza que havia em Cristo. E Paulo então toma uma analogia, a analogia da noiva. Ele diz: eu sou aquele que vai apresentar a noiva ao seu marido, que é Cristo. E eu tenho que apresentar ela de maneira correta, né? Uma noiva pura, né? A pureza que ela dá noiva, a virgem, né? Aquela pureza. Mas eu temo, ele diz, que assim como Satanás enganou Eva, então agora ele toma uma analogia. Você tem Cristo, você tem Adão, você tem a Eva e você tem a igreja. A igreja e Eva agora. E a serpente, que é o diabo, e a serpente enganou Eva. Então Paulo usa essa analogia para demonstrar: eu ainda tenho medo que a serpente engane algum de vocês. Mas por qual meio que a serpente vai fazer isso? Enviando os falsos apóstolos que vocês toleram. E ele dá as características deles, e de novo nós vemos que a característica dos falsos apóstolos é dinheiro. É incrível, mas ninguém chamado por Deus, a marca de um verdadeiro servo de Cristo é que ele morre pelo Evangelho, ele morre pela verdade, porque ele foi conquistado por ela. Ele sabe que ele não tem para onde ir. Ele fala com Pedro: Senhor, para onde nós iremos se só tu tem a palavra da vida eterna? Ele sabe que a palavra da vida eterna é algo muito preciosa e que as pessoas precisam da verdade. As pessoas precisam da verdade, então ele quer que as pessoas saibam a verdade, que a verdade que salva ele, salva elas também. Então essa é a característica do apóstolo verdadeiro, ou do servo de Deus verdadeiro, ou daquele pregador da justiça. Então você tem essas duas características. E nós vemos hoje, nos nossos dias, pessoas que não, ao invés de estudar a palavra de Deus com piedade e com seriedade e procurar a verdade na Bíblia, elas querem ser vistas e querem ser glorificadas pelos homens porque querem dinheiro, ou querem fama, ou querem poder, ou querem qualquer coisa para elas. Elas não têm amor pelas ovelhas. Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. O bom pastor é Jesus, né, que dá a vida pelas ovelhas, mas aquele que foi feito pastor da igreja é aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que dá a sua vida. Então a gente realmente faz parte da carne, nós queremos aplausos, faz parte, mas Paulo diz que não é louvado, não é galardoado, não é considerado aquele que a si mesmo louva, mas aquele que o Senhor louva, aquele que o Senhor louva, aquele que busca o louvor que não procede dos homens, mas de Deus. Jesus diz: eu não busco a glória que vem dos homens, mas a que vem de Deus. Esse é o galardão real do servo de Deus. Então, qual é a doutrina bíblica? A doutrina bíblica é a doutrina da justificação pela fé. Então, hoje em dia nós temos muitas doutrinas que aparecem, né, por aí. Então, tem doutrina que nega a doutrina da substituição penal, tem doutrina que nega a doutrina da imputação,
Então, eu estou falando de novo sobre isso, que Deus me dê graça. Mas são doutrinas bíblicas, são basilares para a fé, e sem elas a sua mente vai ruir. Sem a doutrina da justificação, é o centro do Evangelho. Lutero fala que a doutrina da justificação pela fé é a doutrina pela qual a igreja de Cristo fica de pé ou cai. Então, o que ensina ela? A doutrina da justificação pela fé, primeiro ensina que o homem não é justificado por obras da lei, nem por nenhuma obra que ele possa produzir, mas unicamente pela fé em Cristo. Mas, então, você tem lá Romanos 1,17, né? Que a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, ok, então eu sou justificado não pelas minhas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Mas o que é essa fé em Jesus Cristo? Deus considera a minha fé justiça? Algumas pessoas lendo Romanos 4, sem atentar para a palavra original que aparece ali, pensa que a própria fé é a justiça que te justifica. Não, a sua fé é imputada como justiça, mas a palavra como justiça ali, o prefixo eis em grego, é para a justiça. Então Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Porém, Abraão era pecador, os pecados dele deveriam ser punidos. Deveriam ser punidos. A justiça que justificou Abraão não foi só a sua fé, no sentido, foi a obra de Cristo. Então isso é imputação. Porque é o seguinte, a sua fé por si mesma, ela não tem caráter, digamos assim, de pagar os seus pecados. Ela não pode. Então o que Deus faz? Deus te considera justo. Tá bom, você crê no meu filho. Mas eu vou colocar os meus pecados no meu filho. Os teus pecados no meu filho. Porque a única maneira de você ser justo, Yuri, é que o meu filho receba toda a punição e toda a minha ira. Para que nele, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Então isso é imputação. Então não é a minha fé que me faz justo, embora a minha fé ela me faz alcançar essa justiça que é Cristo, mas a justiça de Cristo que me purifica, que paga, né? É o pagamento do sangue de Jesus que paga todos os meus pecados. Isso é imputação. E quando Deus paga todos os nossos pecados, Ele nos tem por justos, porque uma pessoa não tem pecado. Essa inculpabilidade, né, ainda assim, é a maneira negativa no sentido em que você não tem mais débito para com Deus. Então, lá em para você entender melhor, vamos abrir a Bíblia aqui, então, Romanos capítulo 3, 25. Isso é importante. Ao qual Deus propôs, vamos ler o 23 em diante. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Ok? Quem Deus propôs propiciação? Jesus. Redenção que é em Cristo, o sangue dele. Para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então vou explicar de novo, embora eu tenha explicado. Então, a sua fé, Deus te considera justo por causa da sua fé, mas não pela fé sozinha. Essa fé não é vazia. Essa fé ela vem com Cristo. Você crê na promessa de Deus, na palavra de Deus, de que Deus vai te perdoar. Só que Deus não pode te perdoar sem punir os seus pecados. Ele tem que punir os pecados. Deus é justo. E como ele faz isso? Ele pune em Cristo. Então Cristo é a propiciação. Propiciar é afastar a ira. A ira de Deus ela não é uma coisa irracional, que nenhum homem sai por aí batendo em tudo. Não, ela é contra o pecado. A ira de Deus ela é uma ira justa e santa, porque Deus é santo. Então Deus deve punir o pecado. E como Deus deve punir o pecado, então, o que Deus fez? Deus tem que cobrir você disso. Como que aí, senão a ira dele vai chover na sua cabeça. E alguém vai ter que tomar essa ira no seu lugar.
Esse propiciatório, essa propiciação é Cristo. O propiciatório, era aquela tampa da arca. Então a arca da aliança ela era de madeira, coberta de ouro, com uma tampa com dois querubins em cima. Os querubins representavam aqueles querubins lá no Jardim do Éden que impediam o homem de chegar até a árvore da vida, que a árvore da vida é o próprio Cristo, é o Espírito Santo. Então os querubins ficavam ali, em cima do propiciatório. E o sangue do animal era aspergido em cima da tampa do propiciatório. Então a ira de Deus caía, né, não sobre nós. Então, dentro do propiciatório tinha três coisas: as tábuas da lei, o bordão de Moisés, o bordão de Moisés não, a vara de Arão, as tábuas da lei, a vara de Arão e o pote com maná. Esses três elementos simbolizam três coisas. Primeiro, nós quebramos a lei. É a lei de Deus, ok? A lei de Deus. Segundo, o maná. Nós somos rebeldes com Deus. Né? Perdão, nós somos ingratos com Deus. Que Deus nos supre, nos alimenta. Tá? E o bordão de Arão, quando os homens se rebelaram contra a autoridade que Deus instituiu, o sacerdote. E Arão. Agora pode ser representado Cristo. Então nós estamos todos quebrados. Porque nós quebramos a lei, nós se rebelamos contra Deus, contra Cristo, que é a palavra de Deus, o Logos, né? E nós somos ingratos com Deus. Mas Deus então cobre as nossas transgressões com um propiciatório, que é Cristo, ele representa Cristo. Então a ira de Deus não cai sobre nós, embora nós tenhamos quebrado a lei, nós temos sido ingratos com Deus, embora nós tenhamos sido rebeldes contra Deus. Cristo então é o propiciatório e a ira de Deus não pode cair sobre nós. Mas para isso é necessário também que os nossos pecados sejam imputados sobre Cristo. E foi imputado lá na cruz do Calvário. Isso não é uma brincadeira de fazer conta. Deus colocou os nossos pecados em Cristo Jesus. Então aqui Paulo está dizendo que Deus ele não levou em consideração os pecados anteriormente cometidos. Isso quer dizer que aqueles animais no Antigo Testamento não conseguiam tirar os pecados. Eles eram só um símbolo de Jesus que viria tirar os pecados. Isso o escritor de Hebreus vai trabalhar de novo mais adiante. E Abraão e todos os santos do Antigo Testamento, eles foram considerados justos, mas a justiça ainda não tinha sido manifesta para o mundo espiritual, não tinha sido manifesta para o mundo, né? Como que Deus perdoa? Então é interessante, porque Moisés vai falar isso quando ele pede para o Senhor: mostre a tua glória. E o povo de Israel tinha acabado de pecar. Você pega a Bíblia, abre Êxodo 32, o povo de Israel que tinha acabado de pecar, Deus diz: vou destruir esse povo. E Moisés, como um tipo de Cristo: não faça isso, Senhor. Não, como vai ficar a tua promessa? Lembra de Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom. Não vou destruir. Meu anjo vai com eles. Desce. Não, mas a minha presença não vai. Daí Moisés: não, se a tua presença não for também, não adianta. Não adianta mandar anjo, não adianta. Se a tua presença não for, se não for tudo, é tudo ou nada. Ou o Senhor vai conosco, sua presença vai, ou nada é feito. Deus: tá bom, minha presença vai com vocês, eu vou vos dar descanso. Aí Moisés, vendo isso, Moisés: eu rogo-te que me mostre tua glória. Então, é tremendo demais. Deus pega e diz: farei passar sobre ti a minha glória. Então, no momento que Deus passa, me te mostrarei o meu caminho e apregoarei o nome do Senhor. Deus fala isso para Moisés, né? E quando Deus passa sobre Moisés, o versículo diz assim, eu vou até procurar aqui. É tremendo, porque você vai entender todo o evangelho nesse texto, né? Então Moisés está lá, acabou de interceder pelo povo, Deus perdoou o povo, e Moisés agora está perguntando, está pedindo para mostrar a glória, para Deus mostrar a glória dele, né? Vamos ver aqui. Aqui, Êxodo capítulo 34, versículo. Vamos ler aqui. E como prometera, versículo 6: passou diante de Moisés, proclamando que preserva o seu amor. Peraí, volta ali pro versículo. Aqui, versículo 5, Êxodo 34, 5. Então o Senhor desceu numa nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou o nome Yahvé. E como prometera, passou diante de Moisés proclamando que preserve seu amor dedicado a milhares e perdoa. Isso é Moisés falando. E perdoa
a malignidade, rebelião e pecado. Presta atenção. E perdoa a malignidade, rebelião e pecado. Naquele mesmo instante, Moisés caiu os joelhos e curvou seu rosto diante do chão e adorou a Deus. Né? Mas se você lê na King James ou na João Ferreira de Almeida, tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou, Moisés disse: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares e que perdoa a iniquidade, transgressão e pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. E ele se curva e adora a Deus. Como que Deus não inocenta o culpado e ao mesmo tempo é misericordioso? É a resposta está na cruz. Deus, então a resposta aqui em Romanos. Deus não inocenta, porque Deus pune o culpado em Cristo. E Deus não é injusto. E Deus é misericordioso mesmo assim. Essa é a glória de Deus, né? Então é revelada na face de Cristo, segundo Coríntios capítulo 4. Eu acho tremendo. Isso é o Evangelho, essa é a revelação. Quero saber quem é Deus. E fica 300 milhões de anos de debate, mas não entende o perdão dos pecados. Não entende que Deus justo puniu seus pecados na pessoa de Cristo. E você não presta, eu não presto, ninguém presta, só Jesus que presta. Então, Deus puniu seus pecados ali. Jesus é propiciatório. Agora, Deus te considera justo. Mas se Deus só perdoa os pecados, isso significa que você é perdoado. Mas Deus não só perdoa os pecados, Deus te justifica e te imputa a justiça de Cristo. Isso nós podemos ver porque por causa do termo justificar. O termo justificar aparece lá em Romanos, no capítulo 4 e no capítulo 5:1, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na glória. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, a consequência da justificação é paz. Uma das consequências. Por quê? Porque eu sou justificado, ou seja, eu sou considerado justo diante do tribunal de Deus por causa do que Cristo fez, pagou os meus pecados, então eu tenho paz. Só que se eu sou só perdoado, é uma coisa, mas eu sou justificado. Quer dizer que eu sou chamado justo diante de Deus. Por quê? Porque Cristo é justo. Ele é o meu representante agora. Adão era o meu representante, mas agora é Cristo. Adão representou todos os homens quando ele pecou, mas agora Cristo é o meu representante. Cristo como meu representante, tudo que ele fez se aplica a mim. Ele fala em João 17: eu santifico a mim mesmo para que eles sejam santificados. Então tudo que Jesus faz durante a sua vida tem a ver com nós. Tudo que Adão fez, infelizmente, teve a ver com nós, mas tudo que Jesus faz, então, tem a ver com nós. Isso é graça superabundante. Não existe outra doutrina mais importante que essa. Para nós, pecadores miseráveis, não existe outra doutrina mais importante. Você pode falar de eleição, pode falar essa doutrina mais importante. Então, Deus, né, nos considera justos, né, porque Jesus pagou os nossos pecados, mas também, né, pelo sangue de Jesus, Romanos 5:9, né, mas também porque Cristo obedeceu. E essa obediência, esse ato de obediência, ele foi colocado na nossa conta. Está lá em Romanos 5:18 e 19. Se pela desobediência de um, que é Adão, muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um, que é Cristo, muitos são feitos justos. Isso é chamado de de imputação ativa, né? Também, ativo passivo, enfim. Quer dizer que tudo que Cristo fez, ele cumpriu a lei, ele cumpriu toda a justiça. Tudo que ele fez, pela fé hoje, é colocado sobre a minha vida. Então, eu não fui bom, mas Cristo foi. Cristo foi justo. Então agora eu mereço. Não porque eu mereço, não mereço, mas Cristo merece e Cristo habita em mim. Então agora eu recebo, entendeu? Então, claro que a gente nunca vai merecer, mas o merecedor é Cristo. Então, pelos méritos de Cristo, né, eu recebo, não pelos meus. E isso é, é substituição penal também, né? Porque Cristo, ele pagou os nossos pecados e também nos deu a sua justiça. Ele imputou a sua justiça sobre nós. Aquele que não conheceu o pecado
Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a doutrina bíblica. A justiça que me justifica é uma justiça que eu não vejo. É a justiça que vem de Cristo. É o perdão que vem dele, é a obediência dele. Né? Ele cumpriu a lei, eu não cumpri. Então tem vários outros versículos que vão apoiar isso. Por exemplo, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Condenação pressupõe alguém culpado, né? E não condenação, ou seja, quer dizer que alguém foi perdoado ou alguém não é nem considerado, né, pecador, né? Então considerado justo diante de Deus. Então por isso que não há mais condenação, por isso que é justificado. Então tem outros textos da Bíblia que vão corroborar para a justificação. Por exemplo, lá em Jeremias, no capítulo 23, é dito que nós diríamos: o Senhor justiça nós. Ou seja, quem é a nossa justiça? O Senhor. O Senhor é a nossa justiça. Deus fez justiça. Né? Nós temos que entender também que a doutrina da justificação, a doutrina da expiação, do perdão dos pecados, está ligada com a perfeição de Cristo, porque o Cordeiro ele tinha que ser perfeito. E Cristo ele foi o Cordeiro perfeito, ele cumpriu todas as exigências de Deus, todas as demandas de Deus. Paulo fala em Isaías 53, diz que nenhum dolo houve na sua boca. Em 1 Pedro diz que nós fomos resgatados não por ouro, prata e pedras preciosas, mas pelo sangue do Cordeiro imaculado e sem defeito. Esse sangue que foi, né, conhecido por Deus antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus, mas o sangue do Cordeiro imaculado sem defeito. Então ele não tinha defeito. Né? O sacerdote ele examinava o cordeiro para ver se o cordeiro tinha algum defeito. E se o cordeiro tivesse algum defeito, ele não poderia ser sacrificado, né? Ele era excluído. Jesus ele foi cordeiro perfeito, que ele não tinha pecado. Então isso significa, né, que a nossa justiça que nós recebemos é a justiça de Cristo. Então, tem várias analogias na Bíblia para demonstrar isso. Nós podemos falar sobre isso, mas o melhor texto é 2 Coríntios 5:21 e Romanos 5:18 e 17. Quando você vê que o ato de Adão ele coloca todos os homens sob culpa. E também a questão do representante legal, que como é que se chama? O representante federal, ou como John Murray fala, solidariedade de Adão, no final vai dar a mesma coisa. Ou a solidariedade de Cristo, ou o representante federal de Adão ou Cristo. Que é o seguinte: o cabeça, né, federal da raça humana toda era Adão. Então Adão era o cabeça. Tudo que Adão fazia representava a raça humana. Então, Adão, quando desobedece, esse ato de desobediência, ele gera morte para toda a sua raça, e não só morte, mas culpa e condenação. Né? Ela é considerada agora pecadora, desde o nascimento. Desde o nascimento, então essa natureza pecaminosa, ela não é colocada digamos assim, como se fosse a genética. Ela é colocada por uma imputação soberana de Deus. Deus soberanamente determina então que cada descendente de Adão nasça em pecado. A pessoa acha ruim, mas é isso aí. Deus estabeleceu assim. E, inclusive Romanos 11:32 diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então quem fez isso foi Deus. Deus coloca então, imputa a culpa de Adão, o pecado e a morte de Adão, tudo que vem dele, no homem. E agora, quando Cristo ele é o representante federal de todo o corpo, tudo que ele faz, ou seja, o ato de obediência dele ao Pai, é colocado sobre nós. Né? A Igreja Católica ela não defendia que essa justificação ela era imputada. Ela defendia que essa justificação ela era infusa, infundida. E para estragar mais, porque como o perdão dos pecados significa automaticamente justificação, vou explicar. Ela dizia que Jesus tinha pagado os pecados, mas não
a satisfação dos pecados. A coisa mais louca e absurda que existe. Eu vou te explicar. Como que ela ensinar? Primeiro, a questão da infundida. Justiça infundida significa que a partir do momento que você crê e faz lá toda a religiosidade louca deles lá, com o tempo, com o passar dos anos e com muito esforço, você vai se tornando justo. É uma justiça inerente. Essa justiça inerente, ela é uma justiça que vem de dentro de você. Claro que é produzida de maneira sinérgica, né? Parece ser com alguma doutrina que a gente conhece aí. Ou seja, você responde, então você vai sendo feito justo. Você não é, você vai sendo. Então nunca você é justo. Quando você vai ser? Nunca, né? Mas a Bíblia chama você de santo. Até a igreja de Corinto, que era a mais perversa de todas, a Bíblia chama, né, os santos da igreja de Corinto, né? Chama de santo. Como que vai chamar de santo? De justo, né? Vocês foram justificados, foram lavados, foram regenerados pelo Espírito Nosso Deus. Não diz que vão ser justificados, diz que são justificados. Então, é chamado de justo porque a justiça de Deus é imputada, mas a justiça de Cristo é imputada sobre o crente, como eu mostrei lá em Romanos, né? Que o ato de Adão é colocado sobre nós e o ato de Cristo, ou seja, a obediência de Cristo, é colocado sobre nós. E isso é negado. É negado até por crentes, os irmãos de Plymouth, por exemplo, eles negam isso. Tá? O John Wesley negou a doutrina da imputação, essa aí. Depois eu vou voltar nesse ponto, mas vamos lá, para a gente terminar de falar sobre a questão da Igreja Católica. Até vai entrar nesse ponto. Então, só que o que acontece? Tipo assim, como para permanecer protestante, o sangue de Jesus perdoa os pecados de fato. Então os irmãos de Plymouth, eles não vão negar que Jesus perdoa de fato os seus pecados e Deus te considera justo. Mas Deus te considera justo no tribunal de Deus, ou seja, uma justiça imputada, não pela obediência positiva de Cristo também, mas só por causa do sangue e do perdão dos pecados. Até aí, né? Beleza, mas a Igreja Católica ela piora ainda. Por que ela faz? Ela vai ensinar que Jesus não pagou os seus pecados no sentido de satisfação. Isso Calvino fala nas Institutos e Lutero bate nisso. Então Jesus ele pagou, ele conseguiu méritos lá no céu e os santos foram conseguindo esses baús de méritos e acumulando, mas Jesus não pagou de fato, satisfez como uma dívida, né? Então dentro da Igreja Católica tem alguns que vão defender mais ou menos o que nós hoje defendemos, Anselmo da Cantuária e mais. Anselmo vai ser um que vai defender uma espécie de substituição penal. Você vai ver um pouco disso em alguns, né, da patrística mais pra frente. Ali na patrística eles já começam a errar, os primeiros, né, já começa a errar na substituição penal. Mas para você ver como que a distorção foi entrando dentro da igreja. Mas você vai ver poucos que vão defender. Então o que eles defendiam? Defendiam Cristo Victor. Isso é chamado de Cristo Victor. E o Cristo Victor ele ensina que você então, ele vai triunfar sobre o pecado pelo poder de Deus, né? Pela justiça. Então essa é a justiça inerente, não imputada. Só que isso nunca vai tranquilizar a sua consciência, jamais. O diabo vai destruir a sua cabeça. Porque no dia que você errar ou no dia que você tiver, acabou. Né? Então a condenação já não vem mais porque você. A não condenação não vem porque você está em Cristo, como diz lá Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não vem mais porque Cristo é o seu propiciatório. Não vem mais porque Cristo se fez pecado para que você fosse feito justiça de Deus. Não vem mais porque Cristo ele cumpriu a lei, cumpriu os requisitos da lei. Não vem mais porque Cristo pagou e satisfez seus pecados. Ela vem porque você usa essa obra de Cristo de maneira sinérgica e vai respondendo isso com penitências, né? Isso que a Igreja Católica pregava, por isso os reformadores freak out com eles. Então,
É isso que que ela ensinava. Então você iria se tornando inerentemente justo. E essa doutrina é a arma do diabo para prender a consciência dos crentes. Embora não há necessidade de negar essa realidade de que na santificação, aos poucos, nós vamos se tornando sim justos através do fruto do Espírito, né? Vamos se tornando santos, mais santos, né? Mas no sentido de santificação, nunca no sentido de justiça. Por isso que Jesus morre pelos nossos pecados, porque João mesmo fala: se dissermos que não temos pecados, mentimos, e a verdade não está em nós. Ou seja, o primeiro ponto para mim ser perdoado por Deus é saber que eu sou pecador. Isso ele está falando para crentes. Ele diz: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, né? Nos limpar de toda justiça, nos perdoar todo pecado e nos limpar, purificar de toda injustiça. Ou seja, realmente a morte de Jesus perdoou pecados. Esse é o ponto. Ela perdoa pecados. Agora, nós tendo o entendimento da justificação, nós sabemos que nele nós temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, Efésios 1:7, né? Colossenses no capítulo 1, versículo 13 em diante vai dizer, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o que é ser transportado para o reino do Filho do seu amor? No qual temos a redenção, né? A saber, a remissão dos pecados. Então, ser transportados para o reino do Filho, ou seja, para Cristo, ser transportado para o Filho de Deus, para Jesus Cristo, o próprio Deus que faz esse ato, é ter em Cristo a remissão dos pecados. Então é ter o perdão dos pecados de maneira plena. Então Jesus pagou realmente os nossos pecados. Essa é a doutrina da justificação. O que vai fazer você amanhã erguer a cabeça, continuar, é crer nessa justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. A justiça que não vem da lei, mas é que procede da fé em Cristo Jesus. Isso não pode ser justificado por suas obras. E isso é imputação. Isso é algo que você tem que crer, considerar sempre. Eu morri por pecado. Jesus morreu e eu estava lá. Ele imputou, assim como o meu pecado estava sobre mim, agora a justiça de Cristo está sobre mim. Eu sou justo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Isso, se você manter isso na sua mente, renovar sua mente, estudar sobre isso, comer isso, crer isso, viver isso, respirar isso, então sua mente vai ser renovada e você vai avançar em fé. Agora, se você não considerar isso na sua mente, então você vai sempre cambalear. Então, essa é a doutrina da justificação pela fé. Então, alguns grupos vão negar a doutrina da justificação pela fé, né, a doutrina da imputação. E isso é muito sério, é perigoso. Para corroborar com tudo que eu falei, se você quiser ler Arthur W. Pike, Justificação pela Fé, o site da Monergismo deve ter umas 50 páginas. Outro é um artigo do Joel Bick, embora ele seja sensacionista. O artigo é fenomenal sobre justificação pela fé, vale a pena ler. Então, o Joel Bick vai falar ali sobre tudo isso que eu disse, né? O artigo também está na Monergismo. Onde mais você pode ver isso? O livro Pilares da Fé, do Franklin Ferreira, muito bom sobre isso. Que mais eu posso indicar? Então, sobre isso eu posso indicar esses livros. Estude isso e medite bastante. Essa é uma doutrina que está sendo muito atacada nos últimos dias por pessoas que saíram da fé reformada e estão voltando para o catolicismo. E essa doutrina, ela já está sendo muito atacada e você vai perceber crentes negando ela. Você vai perceber isso. Isso é muito perigoso. O diabo ele tem tentado distorcer a mente das pessoas para que elas não creem nessa doutrina. É óbvio que só o Espírito Santo, só Deus pode nos dar fé e confiança nessa doutrina ou em qualquer outra doutrina bíblica. E você tem que crer, você tem que orar, pedir para o Senhor abrir seu entendimento. Você já tem fé, amém. Mas é bom entender, considerar, saber se defender daqueles que vão atacar essa doutrina. Agora eu vou falar algo que eu já disse para algum rapaz. Não considere primeiro responder às críticas, mas entender a doutrina. Isso é muito importante. Muito mais importante do que responder a mentira, é saber o que é verdade. Por exemplo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá? Jesus é Deus, estabeleci isso, beleza. Então Jesus é Deus, está estabelecido na minha mente, amém. Aí aparece outro texto lá: nem o filho sabe o dia nem a hora que o pai vai vir. Peraí,
Mas Jesus é Deus. Então está estabelecido já, Jesus é Deus. Não vou negar isso. Entendeu? Então eu vou interpretar aquele texto a partir disso. Isso é muito mais importante do que você tentar interpretar esse texto depois. O mais importante é você ter o que é a verdade, Jesus é Deus, Logos é Deus. Né? O princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós. Então, essa é a verdade, estabeleço ela. Ó, em oração, isso também é o Espírito Santo que vai plasmar essa fé em nós. Mas estabeleço isso, é assim que se faz a apologética bíblica. Então, depois de estabelecer essa realidade, então agora eu vou com calma analisar as críticas, vou com calma fazer a exegese das críticas, né, tendo essa palavra positiva como verdade. Né. Mas somente Deus pode nos dar fé, e tanto para nós quanto para eles. Somente Deus pode nos guiar. Então, perceba que a escritura ela é como um mapa, né? Você tem a exegese, as chaves hermenêuticas e tudo. Mas sem o Espírito de Deus para nos guiar por esse mapa, nós estamos perdidos. Se o Espírito Santo não tomar sua mão ali, a heresia come solta. Então, como que Deus ele preserva a sua igreja no meio das eras? Ele instituiu profetas, pastores e mestres, apóstolos, evangelistas e principalmente os profetas, pastores e mestres. Embora os mestres errem, né, muitas vezes, porque homens erram, você tem o Espírito de Deus. A Bíblia diz que você tem a unção que vem do Santo e não precisa que ninguém te ensine, porque a unção que vem dele vos ensina a respeito de todas as coisas. Está aí dentro de você o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava sobre Paulo, o mesmo Espírito que estava sobre João. E se você orar, Jesus disse: todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta se abre. Se você orar, o Espírito de Deus vai revelar para você na palavra de Deus, vai iluminar seus olhos, você vai ver a mesma coisa que os reformadores viram, você vai ver os mesmos problemas, você vai entender tudo que eu estou falando, você vai entender o perigo dessas coisas. Você vai se tornar militante pela verdade. E você vai entender também como é necessário. Você entende como é necessário que o Espírito de Deus abra e ilumine a mente das pessoas. É necessário que Deus escolha as pessoas para crer. É necessário, impossível uma pessoa crer, porque são milhares de ventos de doutrinas, milhares de coisas e milhares de heresias. E como uma pessoa vai crer na verdade? Isso cansa muitas vezes, né? E uma coisa também que o diabo faz com que nós nos cansamos é combater as heresias. Não se preocupe com o lixo que aparece na sua volta. Vá para a Bíblia, vá estudar o que a palavra de Deus diz de maneira pura. O Espírito Santo vai testificar para você aquela doutrina. Ele vai testificar, ele vai guardar a igreja. Nós temos que crer nisso. Ele vai testificar, que ele vai tocar o seu espírito. Eu não consigo, é pela graça. Nossa, e a carne reluta contra doutrinas bíblicas, principalmente quando é sobre a graça e soberania de Deus. Então, se você está sentindo a relutância, olha, é a carne, fique em paz, todo mundo tem. Ah, não consigo entender, preciso entender, fique em paz. Não pensa nisso, pensa perdão dos pecados, vai orar, vai ouvir um louvor, depois a Espírito vai te conduzir. Você vai vencer essa luta contra a carne, contra o pecado, contra o diabo. Mas é importante você fazer essa luta pessoal, não de esforço humano, mas de entrega ao Espírito Santo para que ele te guie pela palavra de Deus e lendo as escrituras sagradas e comparando as coisas que as pessoas falam com a escritura, para que ele te dê convicção nessas doutrinas e você fique estável. Uma coisa que o Espírito Santo faz, ele não confunde a nossa mente, ele não nos deixa confusos, ele nos deixa com a mente esclarecida, ele nos deixa com a mente estável. Né? As pessoas que têm a mente instável, elas são levadas por qualquer vento de doutrina. Algumas outras coisas também, elas são realmente, elas não são tão primárias quanto algumas doutrinas. Então, por exemplo, essa doutrina da justificação pela fé é totalmente primária, você tem que crer nela. Senão você não vai conseguir nem estudar a Bíblia, porque se você estudar a Bíblia, daqui a pouco você erra uma interpretação, você vai ficar se causando, vai ficar se punindo, entendeu? Você não vai conseguir conhecer Deus. Como você vai conseguir conhecer Deus sem justificação pela fé? Importante. Por isso que a justificação pela fé é uma carne, na verdade. Né? Embora seja doutrina bíblica, mas quando ela se desdobra, quando ela vai se desdobrando, a justificação penal, a substituição penal, a imputação, e ela vai se desdobrando,
ela vai se tornando algo mais substancial, porque você vai vendo as analogias do Antigo Testamento. Você vai vendo que o sumo sacerdote apontava para Cristo, que era o representante de Israel, e Cristo agora é o representante da igreja. Então o sumo sacerdote representava 12 tribos de Israel, não os egípcios. Olha a expressão limitada aí. Entendeu? Então tudo isso começa a se encaixar, a Bíblia começa a fazer sentido, ela começa a ter coerência. E quando ela começa a ter coerência, bom, o diabo fica louco, né? Ele não gosta, ele quer levar as pessoas para o erro. Então isso vai se tornar substancial na sua vida, vai se tornar algo, um alicerce, algo que vai fazer coerência. A palavra de Deus vai ser um coerente como um todo. Você não vai ser um menino levado por vento de doutrinas, levado por profecia, levado por novas invenções. Então a pessoa tem essa nova perspectiva de Paulo aí que eles estão falando. Nega várias, várias doutrinas, como por exemplo, por implicação nega imputação. Embora alguns neguem imputação. Então é muito perigoso. Por outro lado também, nós temos que entender que muitas coisas que eles fazem é confundir santificação com justificação. Uma coisa também é os termos bíblicos. Quando o Tiago fala em justificação, ele não está falando sobre justificação como Paulo. Ele está usando o mesmo termo, ou seja, a palavra, para outra coisa. Isso acontece na Bíblia. Jesus faz isso. Jesus diz: muitos são chamados, a palavra é a mesma que Paulo usa, né? Para chamado em 1 Coríntios capítulo 1. Então Jesus vai falar: muitos são chamados e poucos escolhidos. E Paulo vai dizer: não são muitos chamados. Então ele está falando dos eleitos. Então você vai ver ali, e Romanos também ele fala, Romanos 9:24, chamados. Então você vai ver diferença, mas é a mesma palavra. Mas aqui coisa de Tiago. Tiago não está falando sobre justificação. Ele está falando sobre santificação. Ele está falando sobre ser justificado diante dos homens, diante da igreja, ser apresentado como justo. Isso acontece mesmo, porque Deus vai testar a sua fé. E quando sua fé é testada, então diante dos homens vem a obra. Né? A obra então é colocada à prova. Deus coloca a sua fé no fogo, né? A sua fé é mais preciosa do que o fogo que perece, Pedro fala. Então Deus vai colocar essa fé no fogo, e essa parte que a gente não gosta, o negócio vem e você clama e você pede misericórdia, onde é que eu errei, Deus me ajuda, e grita e chora que nem Jó, e você reconhece que é Deus que elege, predestina, revela e faz e acontece, para você saber que Ele é Deus. Então você fica em paz. Aí você fica em paz, as coisas começam a voltar tudo ao normal, e você sai mais sábio daquilo. Você sai mais sábio, você vê sua fé foi provada. Ela foi provada. Se ela tá baseada em você, se ela tá baseada no seu conhecimento próprio, se ela tá baseada no seu raciocínio humano, se ela tá baseada na sua capacidade intelectual, se ela não tá baseada, ou se ela tá baseada numa revelação real do Espírito Santo, se ela tá baseada numa fé que foi o próprio Espírito de Deus que gerou em você através da pregação, que você se agarrou nela, né? E creu. É isso que Deus vai provar. Isso vai ser colocado ao mundo, porque aquilo vem, aquilo pega. Pode ser que nem um vento que vai baixando aquele bambu, né? Então o vento bate, o bambu faz assim. Aquele vento bate, o bambu tá ali envergado assim, depois ele volta ao normal. Então a fé vem e embora você vai inclinando, você não sai do lugar. Não posso sair. Eu não posso negar aquilo que Deus me revelou. Foi o Senhor que me disse, foi Deus que me mostrou, no meu espírito, Deus me mostrou. E às vezes a prova vem quando você menos espera. Então, Jesus disse para você orar, para não deixar, Deus não deixar você cair em tentação. Então é muito sábio pedir isso. Né? Mas em um momento a sua fé é provada. E Paulo fala, né, que por muitas aflições é necessário você passar para entrar no reino de Deus. Então existe esse aspecto, sobre esse aspecto que o Tiago está falando, onde que a sua fé justifica, e sua obra que justifica também. Mas ele não está falando de uma justificação onde você é declarado justo. Né? Você é declarado justo pela fé em Cristo Jesus, não por suas obras. Né? Porque você sabe que não merece nada. Mas você apresenta a sua obra para o mundo no momento da prova, ou até no momento de servir a igreja, enfim, no momento de realmente colocar essa fé em prática. Uma coisa que
eu posso acrescentar agora para finalizar. A Bíblia diz que Deus, que Jesus, ele era o Logos, né? No princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. E a Bíblia diz que o Logos se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ali, tabernaculou, tabernacular, quando a nuvem de glória, quando a glória de Deus, quando a presença de Deus descia no tabernáculo. Então, Jesus, a glória de Deus, o Logos, a palavra de Deus, ele tabernaculou entre nós em carne. E a Bíblia diz que você foi feito não de semente corruptível, mas incorruptível, que é a palavra de Deus que vive e é permanente. E é muito sério que em muito é dado, muito é cobrado. É muito sério, porque realmente, se muito da palavra de Deus se ouviu, se muito vai vir de todas as formas, várias vezes tentações. Né? Salomão diz que quanto mais conhecimento, mais dor é. Então, você vai ser testado. Mas a palavra de Deus, no momento desse teste, no momento da dor, no momento da dificuldade, você vai. A palavra de Deus vai encarnar em você. Ela vai encarnar em você. Ela se torna carne. Por quê? Porque você vai ser obrigado a mudar. Você vai ser obrigado a mudar coisas que você não quer mudar. Então você vai ser obrigado a mudar aspectos da sua vida. Que embora você creia que é justificado pela fé, não, isso aqui não tem problema, não tem problema levar isso aqui, eu vou empurrando com a barriga esse erro, ou esse erro recorrente, às vezes eu cometo ele, mas não tem problema, não. Deus vai encarnar a palavra de Deus em você, e quando ele vai fazer isso, se você não está cedendo, né, na vara da graça, ele vai disciplinar você, e nessa disciplina ele vai dobrar você, até que você ceda e você veja, não posso mais, é, sair daqui, eu tenho que ficar aqui. Essa é a posição que Deus me colocou em Cristo Jesus. É aqui. A justiça de Cristo é obediência, piedade, amor, graça, verdade, que é a única verdade, a palavra de Deus. É isso, é aqui. Quando Deus dobrar você, colocar você no lugar, então, depois que ele estabelecer, então você vai ver, nossa, como eu era um idiota. Mas enfim, é normal. Né? Mas você cria, a sua fé foi colocada em prova. E aí a disciplina veio, você foi disciplinado. Ou é melhor a santificação a gente responder sempre de maneira positiva, prática e rápida. Né? Então Deus, você detecta um problema que você está recorrente. Então muita gente vem falar comigo sobre masturbação. Claro que a gente deve depender da graça de Deus e sempre dou esse conselho, mas você tem que pegar esse radical com o problema. Você tem que cortar. Então tem gente que vem e fala, tô com esse problema. Corta ele. Ah, como? Vai disciplinar, é o domínio próprio. Não, mas não consegue, você tem o Espírito de Deus, você pode. Você tem que considerar que pode. E aí vem a justificação pela fé. Você não é justificado por obras, você é justificado pela fé, não é? Então por que você vai desistir? Então, essa é a perseverança do santo. Né? De desistir, a pessoa vai desistir. Por que desistir? Vai levar aonde? Onde você vai chegar? Para onde você vai? Só Deus tem a palavra da vida eterna. Você vai ficar chorando aí no chão, parado? Não adianta ficar chorando parado. Você vai ter que avançar. Você vai ter que vencer isso uma hora ou outra. Que seja agora. Clama, pede para Deus te libertar disso. Pede para Deus fazer um milagre na sua vida, faz alguma coisa. Mas se liberta. Seja liberto, né, pela graça de Deus disso. E isso é santificação. Mas nada disso tem, na verdade, ligação direta em nenhum sentido. Com ligação direta, digamos assim, afeta, vamos dizer, a nossa justificação. Nada afeta. É por causa dela, né, que Deus não nos vomita da sua boca e não desiste, porque Deus nos considerou justo. E a Bíblia diz que aqueles que ele justificou, ele glorificou. Então, às vezes é uma coisinha, você não está dando ouvido para Deus em uma coisa mínima, mas essa coisa mínima que você não dá ouvido, não, depois eu resolvo, Deus já está
sinalizando para você, o Espírito Santo está testificando para você largar esse problema e você não faz. E isso vai te custar caro. Vai te custar disciplina, porque lá em Hebreus é dito que o pai disciplina os filhos que ele ama. E isso dói. Dói. E as pessoas não gostam disso, mas é a verdade. Principalmente quem é, lê, conhece bastante a palavra de Deus. Então que Deus possa abençoar você. Fique na paz. Eu vou desfazer esse vídeo. Já é quase 1 hora da manhã. E eu vou salvar esse vídeo agora ali na no meu canal. Ele vai ficar salvo no Facebook. Vai ficar salvo no meu canal. Você pode ver de novo, pode indicar para as pessoas. E que Deus abençoe você, que Deus possa me abençoar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa clarificar nossa mente através da luz do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar a direção também, a direção aonde o Senhor quer que nós cresçamos em conhecimento, aonde o Senhor quer que nós cresçamos em graça, aonde o Senhor quer que nós aprendamos a servir, e onde o Senhor quer nos libertar, onde o Senhor quer nos libertar daqueles pecados que nos escravizam, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.